Fala galera, mais uma vez, Clóvis Gregório, idealizador do projeto Maçonaria Tupiniquim, e hoje nós estamos aqui em mais um Tupinicast. Em nosso podcast nós falamos sobre diversos assuntos sobre maçonaria, principalmente os espinhosos, e hoje não seria diferente. Como saber se um ritual é legítimo? Mas antes de ir para a pauta, vamos aos recadinhos importantes. Se você não conhece o Maçonaria Tupiniquim Jornal, você está marcando bobeira. Este é o periódico oficial do nosso projeto e lá abordamos diversos assuntos relacionados à maçonaria, como liturgia, curiosidades e, mormente, história da maçonaria no Brasil. E você pode ter acesso a esse conteúdo exclusivo por menos de um cafezinho por mês. Quer saber como? Acesse as informações na descrição desse vídeo. Ou se você estiver ouvindo por Spotify ou Apple Podcast, é só clicar no hiperlink. Voltando ao assunto, como saber se um ritual é legítimo? Como eu tive ideia para fazer essa pauta? Como muitos de vocês sabem, em nosso canal no Instagram nós promovemos a Interação Tupiniquim toda terça-feira. E se você não conhece o Instagram do Maçonaria Tupiniquim, corre e acessa lá, @maconaria_tupiniquim. Bem, voltando. Na Interação Tupiniquim, eu abro uma caixinha de perguntas para que as pessoas tirem dúvidas, deem sugestões, façam críticas ou elogios. Uma destas perguntas, na terça-feira, eu resolvi não responder por lá, pois é mais complexa. E o maninho dizia o seguinte: como saber se um ritual é legítimo? E ele continuou: sendo maçom, recebi em um grupo um ritual da Glumb, e eles tinham os mesmos aspectos que outros que vi, mas tinham pessoas chamando de ilegítimo. E agora, José, como identificar se um ritual é legítimo? A pergunta foi simples, objetiva e direta. A minha resposta deveria ser pragmática. Mas no campo da história, por exemplo, que é a ciência que eu estudo, nada é preto ou branco. Existem vários tons de cinza entre as respostas. Mas ainda assim eu consigo responder com clareza, mas primeiro eu quero trazer alguns dados e desenterrar algumas coisas. Então vamos lá, na fundação da Grande Loja Mãe do Mundo, na Premier Grande Loja, na primeira Grande Loja. A Grande Loja de Londres ela foi fundada em 1721, como é do conhecimento de muitos. Outras agremiações maçônicas que recusavam a autoridade dessa grande loja, dessa primeira grande loja, fundaram um novo organismo lá na Inglaterra, que ficou denominada como Grande Loja dos Antigos, mesmo sendo mais nova que a Grande Loja dos Modernos. Essa Grande Loja dos Antigos trabalhavam com um sistema chamado Sagrado Arco Real, que até então não era trabalhado pelos modernos, e julgavam os maçons modernos de ilegítimo por não ter o que eles consideravam as antigas tradições. Então, lá no livro Ahriman Rezon, onde Laurice Dermot escreveu a Constituição dos Antigos, em uma espécie de FAQ, de perguntas frequentes, ele responde que um maçom moderno não poderia ser reconhecido pela Grande Loja dos Antigos e estes não poderiam ter acesso ao Sagrado Arco Real. Então vejam bem, eu faço uma leitura que um organismo mais novo está dizendo que um organismo mais antigo do que ele não tinha um ritual completo. E se você ler toda a obra, fica claro no entendimento de Dermot que o ritual dos modernos, da primeira grande loja, não era legítimo. Na França há uma profusão de potências maçônicas, tanto da vertente tradicional quanto das vertentes mais liberais. E daí tem a mais antiga, que é o Grande Oriente da França. Mas temos também a Grande Loja da França, a Les Droits Humains, que é a Ordem dos Direitos Humanos, a Grande Loja Nacional Francesa, mais de uma grande loja feminina e outras mais que eu não conheço. Sendo que uma das grandes lojas mais novas, que é a Grande Loja Nacional Francesa, que é reconhecida pelo ramo tradicional da maçonaria. E daí, dessas obediências todas, quem é que tem um ritual legítimo? Vamos dar um passinho para o lado e sair um pouco da esfera da maçonaria e ir para uma ordem magística chamada Ordo Templis Oriente. Quem já teve a oportunidade de assistir um ritual dessa ordem vai verificar que muitos sinais da maçonaria simbólica, dos graus de aprendiz, companheiro e mestre, são replicados lá. Esse é um ritual maçônico? Se é maçônico, é legítimo? Parece que eu embolei o meio de campo, jogando uma porção de informações, mas isso foi proposital.
Porque se nós temos que ser pragmáticos para responder essa questão, talvez a resposta não agrade a muitos. Então, para mim, enquanto historiador e ritualista, eu elenquei critérios para que eu considere um ritual legítimo. A primeira coisa para tal é: o ritual é proveniente de um organismo maçônico? Bem, com essa pergunta, por exemplo, já descartaria aí o ritual da OTO, porque não é uma ordem maçônica. Mas tem gente que estuda um ritual ou outro que não deixa de falar: olha, isso é maçonaria, é igualzinho. Mas, para mim, fica claro, né? Se não é de um organismo maçônico, não é maçônico, por mais que pareça. Segundo, qual é a linhagem desse organismo que confeccionou esse ritual? Porque não adianta nada eu fazer aqui uma grande loja do legume santo, dizer que é maçonaria, e a linhagem começa a partir de uma pessoa que não foi iniciada na maçonaria. Depois, no simbolismo, tem 3 graus? Porque é convencionado no mundo inteiro que a maçonaria simbólica é formada de 3 graus. Para a Grande Loja Unida da Inglaterra, depois do Ato de União de 1813, a maçonaria simbólica é formada pelos 3 graus simbólicos mais o Sagrado Arco Real. Depois, o organismo maçônico que emitiu tal ritual tem amplo reconhecimento ou, pelo menos, é reconhecido pela potência que eu faço parte? Então, para mim, se eu conseguir responder sim para todas essas perguntas, eu vou considerar esse ritual legítimo, pois eu fui pragmático. Bem, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você curtiu, não deixe de dar o joinha aí. Clica aí agora para não esquecer. Compartilha com a rapaziada. Nós ficamos por aqui. Eu desejo aquele abraço e um beijo no coração.